Fala pessoal que vai fazer a prova da IDECAN, que tá soltando inúmeros editais aí com raciocínio lógico, que você sabe, né? Raciocínio lógico, IDECAN, professor Alan Jefferson, servidor público, concursado, a máquina do raciocínio lógico para vocês. Então hoje vamos falar um pouquinho do princípio da regressão. Os editais eles têm tido esse princípio da regressão como ponto ali presente e fixo na sua matéria, ok? Então é importante que você estude esse princípio da regressão e entenda bem o que significa esse. Vou mostrar para vocês aqui de forma bem simples, então, como é que funciona o princípio da regressão, e vou trazer uma questão que foi cobrada esse ano agora na prova da Paraíba, e quem garantiu aí minha formação se deu bem. Então, se você quer gabaritar IDECAN, não perde aí o primeiro link na descrição. Bora lá para o princípio da regressão. O que é o princípio da regressão? Ele parte de um princípio bem simples, de uma ideia bem simples. Eu vou trazer uma analogia aqui para vocês. Vamos supor que vocês são eletricistas e vocês têm que conferir alguns pontos se o fio desse circuito, tá? Existe um gerador aqui e existem vários pontos nesse circuito que você precisa conferir se o fio não foi cortado, se não há algum defeito no fio, se esse fio não houve algum rompimento. Existem vários pontos que seguem até o fim do circuito e você precisa conferir. Existem o passo simples ali. Existe o passo simples que as pessoas vão conferir. Qual é esse passo simples? É ir de ponto em ponto e ver se está ok. Ah, primeiro ponto, tá ok. Segundo ponto, tá ok. Terceiro ponto, eu vi, não tá cortado, tá ok. Estrutura ok. Então, você pode ir de um em um até chegar ao fim do circuito e ver que todos os pontos estão ok. Mas existe a forma da lógica. Qual é a forma da lógica que é o princípio da regressão? Você vai no último ponto. Como assim último ponto, Alan? O último ponto só vai chegar a energia elétrica se a energia elétrica passar por todos os outros pontos. Ou seja, se todos os outros pontos estiverem ok. Não é verdade? Porque se aqui não tiver ok, aqui no meio do caminho não tiver ok, a energia elétrica nem no último ponto vai chegar. Ou seja, você vai usar uma lógica, e essa lógica é o princípio da regressão. Todos os pontos estão conectados. O último depende de todos os anteriores. Então, se o último depende de todos os anteriores, se o último estiver ok, pelo princípio da regressão, todos os outros estarão ok. É isso aí que é o princípio da regressão. É você conferir uma cadeia lógica que um depende do outro e analisar o último. Se o último estiver ok, todos os outros estão ok. Se o último não estiver ok, existe um problema no caminho, no meio do caminho. Ok? Como é que isso é cobrado? Bom, pode ser cobrado dessa forma lógica, analisar o último ponto, pode ser cobrado de uma forma matemática. Não é? Existe um valor inicial e esse valor inicial ele sofre diversas operações matemáticas, soma, multiplicação, subtração, soma, multiplicação, pode ser divisão. Chegamos a um valor. A partir do valor, por regressão, você pode saber o valor inicial. Como, Alan? Pegando os valores e fazendo as operações inversas. Divisão é a operação inversa da multiplicação, subtração é a operação inversa da soma, soma é a operação inversa da subtração e divisão aqui, operação inversa da multiplicação e por aí vai até que você consiga achar o primeiro ponto, ok? Então esse é um valor matemático que também vai dar certo aí no princípio da regressão. Bom, Alan, e como isso é cobrado? Vamos lá então, sem mais delongas. Secretaria da Educação da Paraíba 2025 foi cobrado esse princípio. De que forma? De uma forma bem direta. Eu vou botar a questão aqui, você vai pausar, vai tentar resolver e vai voltar para mim. Ok? Pausou? Beleza? Vamos ver se tua resposta foi correta. Uma empresa de governança em TI implementou uma rotina de verificação de segurança em um sistema que depende de uma cadeia de módulos numerados de 1 a 23. O analista de sistema operacional percebeu que o módulo 23 estava funcionando corretamente e que, se qualquer módulo N0 funciona corretamente, então o módulo anterior também funciona. Ou seja, se o da frente funciona, é porque o de trás está pegando.
já tá sentindo a lógica aí, já tá inferindo a lógica aí, tá percebendo onde a gente quer chegar? O analista de sistemas pode concluir que todos os módulos funcionam corretamente. Essa metodologia de verificação é conhecida como o princípio da regressão, o qual aí ele quer saber. O que é que o princípio da regressão ele diz? O que é que a gente pode inferir aí do princípio da regressão? Alternativa A. O princípio da regressão estabelece que se um módulo inicial funciona, todos os sucessores também funcionam. Tá errado isso aqui. Não é o inicial para frente, não, gente. É do final para trás. Por isso que se chama regressão. Isso aqui está errado. Não é isso aqui o princípio da regressão que a IDECAN tanto adora. Alternativa B. Uma prova com características indutivas matematicamente, mostrando a unicidade de cada teste de forma independente. Não está falando de cada teste de forma independente. Aqui os testes dependem um do outro. Por isso que se pode usar o princípio da regressão. Porque justamente um teste depende do outro. Então eu posso usar a cadeia lógica de voltar e aferir que todos estão corretos. Letra C. Parte de um princípio em que um módulo n qualquer funciona. Ou seja, se um módulo n qualquer funciona, conclui-se diretamente que todos os n's maiores que ele também funcionam. Não, aqui é a mesma coisa que a letra A, né? A letra A está dizendo que os sucessores funcionam e aqui só mudou para que os maiores que, utilizou aqui, ó, os maiores que ele vão funcionar também. Tá errado, gente, tá errado. Os maiores que eles não vão funcionar. Tô falando dos anteriores. Letra D. Por conta da indução matemática no conjunto dos números naturais, torna essa propriedade válida apenas para os conjuntos infinitos. Gente, pelo amor de Deus, a gente não está falando de conjunto finito, infinito, indução matemática aqui. É simplesmente voltar afirmando os anteriores a partir do último. Letra E, olha só. Assume o funcionamento do módulo de maior número. Ok, se o módulo de maior número está funcionando. E demonstra por implicação reversa que os anteriores também funcionam até alcançar o primeiro. Corretíssima. A alternativa é basicamente aquele exemplo que eu falei com vocês, né? Se o valor de maior número aqui, o último, está funcionando, significa que os anteriores, por implicação reversa, também funcionam. Então, se você gostou, deixa teu like. Tá se preparando para uma prova da IDECAN? É a prova da tua vida? Quer passar? Quer garantir que raciocínio lógico seja teu diferencial frente à concorrência? Confere o primeiro link aí na descrição. Nosso curso que tem inúmeras questões da IDECAN resolvidas, raciocínio lógico, passo a passo. Tá bonitinho. Tem 7 dias para reembolso se tu não gosta. Tá barato também, R$ 47. E não perde essa oportunidade, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!